Após o seu cultivo de ascensão dar errado, ele é preso em um mundo feminista, onde as mulheres governam e ficam fazendo propostas indecorosas o tempo todo. Algumas até sequestram homens para fazer aquelas coisinhas, mas nosso protagonista chegou para mostrar quem é que manda. E você, gostaria de viver em um mundo assim, dominado por mulheres pervertidas? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que ajuda demais no engajamento do canal e se inscreve com o sininho para ser sempre notificado e ficar por dentro dessa história maravilhosa e diversas outras histórias. Shu King acorda desorientado, sem entender nada, com uma bela mulher em cima dele, que assustado pula da cama enquanto a mulher diz que o efeito da droga passou, mais rápido do que ela esperava. E de repente, a ficha do nosso protagonista cai. Há 300 anos atrás ele caiu no meio do reino das fadas, sem querer, e lá ele começou a sua viagem de cultivo, com o objetivo de se tornar o melhor cultivador de espadas, a fim de alcançar o reino da eternidade. Mas de maneira inexplicável ele acabou reencarnando quando ele tinha 17 anos. Ele tenta sair do quarto, mas a mulher não quer deixar ele sair, antes deles darem um cruze. E como todo protagonista foge de mulher, com esse não é diferente. Porém a mulher é bem arrogante e tenta puxá-lo à força, fazendo pouco caso dele e o tratando como se fosse um objeto. Mas ela não contava que ele era muito poderoso, e mesmo sem quase energia nenhuma, ele conseguiu se soltar e ir embora. Só que isso só deixou ela ainda mais interessada nele. Ao fugir, Shu King percebe que o mundo onde ele está mudou bastante, pois os homens eram completamente delicados e submissos às mulheres, enquanto elas eram as poderosas que faziam os trabalhos duros e tomavam as iniciativas. Shu King descobriu que na antiguidade, numa primavera de outono, houve um desastre que tornou as mulheres mais fortes e mais inteligentes, e uma mulher chamada Kong Mo criou o confucionismo, que é uma doutrina que respeita mais as mulheres que os homens, e consequentemente o imperador perdeu o seu posto para uma mulher. E graças a isso, os conceitos estão invertidos. Confesso que gostaria de estar nesse mundo sendo cobiçado por todas as mulheres, mas isso nem vem ao caso. Shu King corre para sua casa para ver sua família que ele não via há muitos anos. Assim que ele vê o seu pai, ele corre para abraçá-lo. Seu pai sente o cheiro de uma mulher no seu filho e dá uma de mamãe super protetora e diz que ele tem que ter cuidado, pois os sequestros de homens bonitos por mulheres só está aumentando a cada dia. Após escutar o alerta do seu pai sobre mulheres, Shu King vai chamar sua irmã para jantar, mas chegando em seu quarto ele fica todo sem graça, já que a sua irmã estava em uma transmissão ao vivo com um homem bonito e se preparando para brincar de DJ, se é que você me entende. Sua irmã aparece arrumada e pede 1000 ienes para o seu pai, dizendo que iria jantar fora, e ele tem que obedecer à sua filha e deixá-la fazer o que quiser, já que ela é uma mulher. Isso deixa Shu King desconfortável, afinal de contas, ele é o seu pai. Assim que a mãe de Shu King chega, ele já corre para abraçá-la, e ela pergunta se não deu a mesada dele, e te dá um pouco mais de dinheiro. Shu King fica observando a melação de seu pai com a sua mãe, que chega a dar nojo. Então Shu King vai para o seu quarto e nota toda uma decoração afeminada, e a quantidade de cartas de mulheres que ele recebe, justamente por ser muito bonito. Ele acabou sendo o homem mais cobiçado do colégio. Shu King percebe que a aura daquele mundo é muito poderosa, e começa sua meditação para tentar chegar ao nível que ele tinha antes, e logo de cara ele consegue aguçar seus 5 sentidos, e percebe até mesmo que seus pais estão dormindo no outro quarto. Até que do nada sua irmã liga, atrapalhando seu cultivo, pedindo sua ajuda. Ele tinha que levar uma bolsa preta que ela guardava debaixo de sua cama. Ao levar a bolsa, ela se assusta, porque a bolsa estava cheia de dinheiro, e ela nem sabia disso, pois apenas tinha guardado a bolsa a pedido de Lin Xuan, que nada mais era que dinheiro roubado da roqueirinha. Mas na hora de mandá-los ir embora, as mulheres só liberam a menina, pois queriam usar o Shu King, já que ele era um jovem bonito, e de quebra marrento. Parece que a mulherada do mundo curte um pouco de desprezo e marra. Sua irmã toma a iniciativa para defendê-lo, mas ele toma a frente mostrando que ele é brabo. A gótica diz que vai levar ele para a cama e torturá-lo, mas ele já chega aplicando um cruzado na fuça dela. Ela tenta revidar e seus punhos se chocam. O Shu King fica empolgado por ver o como as mulheres são fortes nesse mundo, mas mesmo com 3 indo para cima dele, na ajudaria ele limpa o chão com a cara delas. Mas a gótica puxa uma arma e mesmo assim o nosso protagonista não abaixa a cabeça. Só que do nada aparece uma linda mulher, e ela é exatamente a mesma do primeiro capítulo que o drogou e tentou se divertir com ele enquanto ele dormia. Ela já chega mandando as seguranças arrancarem os pés e as mãos da gótica e jogá-la na rua. Tipo, a mulher é braba de verdade, e fala toda carinhosa com o Shu King e afirma que é por ele ser diferente e ter tratado ela do jeito que nenhum homem tinha tratado. Resumindo, com desprezo. E ela afirma que ele será o seu namorado de
número 36. Ele não aceita e ela faz pouco caso dele. Ele a desafia. Ela aceita e diz que se ela vencer, ele será o seu namorado. E caso perca, ela vai parar de encher o seu saco. O desafio era uma simples queda de braço, que Shu King venceu com extrema facilidade. Aí que ela pira de verdade nele, dizendo que a sua oferta de torná-lo seu marido para defendê-lo das mulheres ainda está de pé. E ele afirma que homens não precisam de mulheres. Ela comenta que ele parece ser um homem assombroso, como poucos homens das histórias, e que ele realmente era o seu tipo de homem. Sua irmã pergunta se ele poderia não contar para os seus pais, mas ele diz que vai contar sim, mó X9. Sua irmã comenta o quanto ela poderia se beneficiar caso ele se casasse com a louca que o persegue. Ele fica puto e ameaça levar de volta para o bar. Já na sua casa, ele tenta voltar a treinar, mas a sua irmã o atrapalha, pois já estava na frente do computador treinando freneticamente para ser uma DJ. Gostei dela, ela é bem esforçada e pensa no futuro. Já na escola, Shu King se encontra com o seu melhor amigo Lin Dong, mas ele é tão afeminado que Shu King foge dele. Que preconceito é esse, hein, protagonista? Na sala de aula, Shu King está cabisbaixo na sua mesa até que a representante de classe vem ver se ele está bem e oferece algo para ele comer, já que a sua desculpa era fome. Mas logo em seguida ela é nocauteada pela mulher mais linda do pântano do Shrek e agarra o Shu King. Ele fica bolado e dá logo um porradão nela, e quando eles iam começar uma briga, o irmão de Ye Shen manda ela vazar, até que enfim outro cara com um pouco de postura, mesmo que se garantindo na sua irmã. Nessa hora ele pede desculpa por ter pedido para sua irmã levar o protagonista para casa, e assim acaba o mistério de como ele acordou drogado com uma linda mulher em cima dele, e falando no diabo, ela aparece pedindo para ele entrar no carro. Ele se recusa até ela falar de sua família, aí a parada muda e ele entra no carro. Ele achava que era uma ameaça, mas ela só queria que eles fossem pelo menos amigos e em troca ela ajudaria a empresa da sua família. Ele concorda, mas diz que não é para ela tentar fuder com ele de novo. Só não sei em qual sentido ele quis dizer isso. Ela pergunta se ele pratica artes marciais antigas, por ser muito poderoso, e ele diz que não. Até que o caminhão bate de frente com o seu carro, ambos saem feridos, mas o Shu King sai um pouco mais, pois ele salvou a donzela. Ela diz que ele tem que ir para o hospital urgente, mas ele responde que as coisas ainda não acabaram, e é aí que o esquadrão de piriguetes aparece com vários tacos de beisebol e facão na mão. A gadinha do Shu King toma a frente e vai com tudo pra cima delas, mas ele não fica pra trás e acaba com a raça delas rapidamente, botando todas pra comer capim. Até que o celular da gadinha toca e quando o Shu King estava prestes a ir embora, a Ye Shen pede pra ele não ir, pois a sua mãe tinha sido atacada e estava ferida, e se algo acontecesse com a sua mãe, sua tia assumiria a família e expulsaria ela. Mas Shu King diz que vai ajudá-la, e ela se sente confortável e o abraça. Toda aquela marra de feminazi naquele momento tinha acabado, e se bobear, até se melou, mas isso aí é só uma teoria minha. Só que quem atacou sua mãe foi sua própria tia. Não estavam querendo deixar o Shu King passar, mas ela falou que ele era um médico, mas não existia médico homens nesse mundo. Mas ele provou ser médico, falando dos problemas das seguranças, só de olhar. E sim, ele realmente era um médico, estudou muito medicina no mundo das fadas. Mas sua tia manda sua filha comprovar o talento de Shu King, mas antes da Ymir ir pra cima, disse pra ele prometer que, caso ele vença, ele terá que dormir com ela. Tadinho do nosso protagonista, cada situação que ele passa, ou ele ajuda a mina que ele gosta e traça ela, ou traça outra. Enfim, Ye fica bolada e a outra vai pra cima do Shu King, que bloqueia seu chute e acerta um super soco no seu estômago, e pergunta se ela ainda quer dormir com ele. Shu King ainda diz pra ela correr para um hospital, pois não podia garantir que tinha feridas internas. Já no quarto com a sua mãe ferida, Shu King a observa e, como sempre, ela desconfia da sua capacidade por ser um homem. Mas quando ele opina o que deve ser, ela manda todos saírem do quarto e conversa a sós com ele. Ela desconfia que ele é da família Lee, e ele afirma que não, e pede para ela perguntar para sua filha quais são os interesses dela nele, e quem foi que salvou ela. Depois dessa frase, a mulher diz confiar nele e tira sua roupa. Sim, ela se despiu, pois a sua ferida era em uma parte das costas e o protagonista começou a sangrar pelo nariz, assim como todo homem quando vê uma mulher nua. Bem, isso segundo os desenhistas de manhwa e mangá. A sua ferida era tão grave que até Shu King ficou assustado, pois com o seu nível de poder não dava para retirar tudo de uma vez, tinha que ser aos poucos, senão ele poderia receber danos graves, e Ye Shen diz para ele não ir embora, porque ela tinha uma recompensa para ele. Mas o que será que é essa recompensa? Mas ele corre dela, dizendo que
que seus pais brigariam com ele se soubesse que ele estava com uma garota. E sai de lá o mais rápido possível. Mano, se é comigo, eu virava a cadeira dela e não deixava ela se levantar nunca mais. No carro, o Prota argumenta sobre a energia que ele retirou da mãe dela, dizendo que parecia uma maldição, e se pergunta se nesse mundo existe alguém que possa fazer um elixir para tirar a Kizumba da mãe dela, que agora pegou nele. E pela manhã ele vai para a escola e observa os gados babando a Tang Xian, jogando basquete. E sim, ela tem nome de Suco. No passado, ela foi a primeira paixão dele. Do nada, ela chama ele para jogar um basquete, dizendo que o ensinaria, mas o Prota mostra que quando se trata de brincar com bola, ele é melhor do que as mulheres. Então ela propõe um desafio. Se ela ganhar, ele terá que ser seu namorado. E se ele vencer, ela fará o que ele quiser. Engraçado que quando é comigo, as opções são: se eu vencer, eu me ferro. E se eu perder, eu me ferro em dobro. O cara tá na vantagem até perdendo, pô, aí não vale. Ela passa por ele muito rápido e já marca logo uma cesta de 3 pontos. E diz que vai fazer dele o seu namorado. Ah, fala isso pra mim pra você ver se eu não marco todos os pontos contra. Ele pede pra ela tentar de novo. E quando ela vai fazer outra cesta, ele toma a bola dela e mostra quem é que manda, pulando mais alto que um canguru, e marca a cesta. Ela percebe que pra ela não dá, e diz que ele venceu, e pergunta o que ele quer. Ele a chama pra sair, mas ela diz que pra ela sair com ele, ele teria que ser mais forte. Ué, não entendi bosta nenhuma. Tu não ia fazer o que ele quisesse, sua mentirosa? E se você vencesse, não sairia com o seu namorado? Vai entender a cabeça dessa sem noção. Mas o Prota apenas ri dela ser tão orgulhosa. Então o Prota continua dando uma de curandeiro e vai tratar da Kizumba do corpo da mãe da delinquente. E como recompensa por ter salvo a sua mãe, ela diz que vai fazer o que ele quiser. Então ele pensa logo em deixar ela vestida de empregadinha e obedecendo às suas ordens. Mas no fim, ele diz que vai pensar: o excomungado do inferno pode pedir isso pra ela sim. Pode ter certeza que ela vai realizar com muito, mas muito prazer. Sério, mano, às vezes dá vontade de bater nesse cara. Enquanto ele caminha voltando para sua casa, um carro passa por ele e um cara muito feio, mas muito feio mesmo, sai do carro. É por isso que os homens são considerados lixos nesse mundo. Dá uma olhada no naipe desse cara. Ele quer tirar satisfação com o Prota por ele ter falado com a Tang, mas o Prota já torce logo seu braço e mete a porrada nos seus seguranças, que por sinal são mais fracos do que eu. E o esquisitinho, mesmo beijando o chão, ainda fica de marra, dizendo que ela vai se casar com ele, pois o casamento já estava arranjado pela família. Então o Prota dá mais uma porrada nele e manda ele trazer mais gente da próxima vez. Ele pode até ser lesado com mulheres, mas na primeira oportunidade ele cai pra dentro numa briga. Pelo menos isso ele tem de bom. Ele resolve pedir o favor para delinquente. Ele queria o contato de algum investigador para descobrir sobre esse casamento arranjado. Fala sério, Prota, delinquente é muito melhor. Vai vestir ela de empregada e ser feliz. Então ele liga para o espião, que na verdade era uma mulher, achando que ele queria dar um cruzo. Ela já vai logo falando que é cara, mas no fim o Prota a aguarda tomando um drink e desconfiado por ser uma mulher e não ter cobrado nada para ele. E te falar, que lole gatinha. Ela logo pergunta se ele não gostaria de namorar com ela. Ele diz que está ali apenas para obter informações da família Tang, e ela fica curiosa em saber se ele está namorando com ela, mas ele diz que não. Ela responde que a família Tang é uma família rica de comerciantes que passou por alguns problemas financeiros, e com isso firmaram um casamento arranjado com a família Li. O Prota se pergunta se na sua vida passada ela nunca tinha comentado sobre esse assunto porque não queria deixá-lo preocupado. O Prota pergunta se existe alguma família de alquimista pela área, e ela diz que sim. A família Tang é alquimista e especialista em medicina e elixir. Nossa, que coincidência, hein? Mas quando o Prota pede detalhes da informação, ela diz que tudo vai depender de suas condições. Ah, Prota, na moral, para de graça e paula logo ela. Ele pergunta se ela tem informações confidenciais, como ingredientes de elixir, mas ela diz que só vai responder se ele a acompanhar em um jantar. Ele aceita, e ela já chega pedindo 20 espetinhos de porco e 4 cervejas. Eita, essa aí sim gosta de um goró, hein? Ela fica bêbada e começa a falar de ser rejeitada no amor. E no final o Prota tem que levar ela pra casa no colo, porque ela bebeu demais. E meus amigos, que casa suja era aquela? O bagulho parecia um chiqueiro, mas assim que o Prota deita ela na cama, ela já pula em cima dele. Não é possível que ele vai correr dela numa situação
situação dessas, lembrando que ela não é criança, é apenas baixinha e tem 23 anos. A Loli pede para ele não ir embora e adormece em seu colo. O Prota faz uma pesquisa no seu celular e diz que a crise da família Tang é por causa de algumas infiltrações que eles tiveram recentemente por ela ter o conhecimento de alquimia. O Prota diz que nesse mundo não tem como viver sem dinheiro e por sorte ele conhecia algo que ele poderia vender, que eram as pedras espirituais, que não existem nesse mundo. Elas se fazem através do cultivo. A cena muda para o Prota, que finalmente tirou a Kizumba do corpo da mãe da delinquente, que diz que ele pode contar com ela para qualquer coisa. E ao ir embora, sua filha lhe dá um beijo e diz que isso é só uma pequena parte do presente por ele ter curado a sua mãe. Mas em seguida ela entra porque tinha que ir para uma reunião. E o Prota afirma que não é ruim ser beijado por uma garota assim. Claro que não é ruim, seu bestado. Se eu fosse você, já mandava logo me chamarem de Mister Vacina, para ela sempre se lembrar que eu curei a mãe dela e sempre querer me agradecer. Já na sua casa ele cultiva mais um pouco, até despertar o poder suficiente para conseguir utilizar a sua espada e recuperar o seu corpo forte de novo. Mas como ele fez muito barulho, sua irmã vai no seu quarto para ver o que estava acontecendo. E ao ver ele só de cueca, ela deduz que ele estava descabelando o palhaço. Mano, essa foi por pouco, quase que ela viu ele com a mão na espada. O Prota transforma a espada em uma espécie de cordão e se arruma para ir vender as pedras espirituais que ele acabou de fazer. O dono da loja comprou as 5 por 1 milhão de ienes, mas ao sair da loja, o Prota é atacado por um figurante. Mas o Prota tá muito forte, antes que o cara pensasse no que ia fazer, o Prota passa a espada no lombo dele, lá ele. O Prota pergunta quem o mandou, e ele diz que o Senhor Lee, e logo em seguida o Prota o mata, dizendo que em breve daria fim na família Lee. Mano, a crueldade dele eu tô gostando, hein? Mas do nada o Prota sente seu corpo quente. Ele não entende o porquê dessa reação. Ele do nada ficou extremamente excitado e foi pra casa da Loli, que estava dando em cima dele mais do que cadela no cio. Ele a beija e depois, meu parceiro, ele amassa a Loli, até que enfim pegou alguém. E justa que eu achei que ele não pegaria. O Prota não tá afim de se envolver muito com as coisas desse mundo, mas quando ele vê que não dá pra evitar, ele decide conquistar esse mundo. Já na escola, a Tang procura por ele e pede para ele não dormir na sala, pois ela queria almoçar com ele. E pergunta o porquê dele estar com o cheiro de outra mulher, mas diz que não se importa e sai dali com ele para almoçarem juntos. Mas quando ele pega na sua mão, ela fica toda envergonhada. Então ele resolve ir além e belisca o seu rosto. Ela quase morre de vergonha e fica viajando na sua própria cabeça, dizendo que desde aquele dia na quadra, ela não consegue parar de pensar nele e de como que ela se sente segura ao seu lado. Já no restaurante, o Prota faz o pedido, e era exatamente o que a Tang queria, deixando ela surpresa. Mas entra duas mulheres na loja e o Prota percebe que elas estavam com uma faca. Mas ele se levanta para pegar o seu pedido, e quando ele sai, uma delas tenta esfaquear a menina, mas o Prota acerta com a tigela de macarrão quente, e quando a outra avança com a faca, o Prota entra na frente levando uma facada. Por mais que tenha sangrado, não parece ter sido muito grave, já que o Prota arremessa apenas usando sua aura poderosa. O Suquinho Tang manda ele fugir, e ele a ignora, e vai pra cima das mulheres com tudo. É uma luta meio tensa, mas o Prota é bom de porrada e não dá chance pra elas. Ele amassa as duas com força. Eles saem do restaurante e o Prota estranha elas terem ferido ele. Parece até que elas usaram armas mágicas. O Suquinho pergunta o porquê dele ter salvo ela, e ele diz que daria sua vida por ela, deixando ela toda meladinha, digo, envergonhada. Ela diz que o problema da sua família é graças à família Lee. O Prota fica surpreso, já que a família Lee também está tentando derrubar a família da delinquente. Ele diz que pode ajudar a sua família e que em 2 dias terá um leilão, e lá ele vai explicar para ela melhor como que ele vai fazer isso. Mas do nada ele fica preocupado, pois ele tinha marcado a Yeshenshi com um reiki e ele desapareceu de repente. Shu King diz para Suquinho que ele tem que ir, então ele pede para Loli rastrear o celular da delinquente, e enquanto ela tenta rastrear, o Prota pede ajuda para o dono da casa de leilão, dizendo que ele precisa de um carro, e lógico que o cara o ajudou, já que o Prota é o único capaz de fazer aquelas pedras preciosas. Ao receber a localização da delinquente, eles aceleram até alcançá-la. Quando o Prota diz que ela está no carro da frente, o cara ultrapassa fazendo uma manobra que faz o carro deles baterem. Os caras já saem armados e quando começam a atirar no Prota, ele desvia e passa por eles que nem um raio. Mas ao se aproximar do carro para salvar a delinquente, uma rajada de poder quase o acerta, e aparece 2 caras na sua frente, e o Prota afirma que eles usam artes marciais antigas, assim como ele. É, meu amigo, agora o bagulho vai ficar tenso de verdade, hein? Um dos caras pede para o Prota se juntar à seita, mas o Prota não para de ofendê-los, fazendo assim o cara sacar a sua arma e avançar com tudo.
mas não demorou até o Prota quebrar a sua arma. Então ele tenta ir no soco mesmo, mas acaba perdendo o braço. Seu irmão fica puto e lança uma magia no Prota, só que o Prota usou o seu irmão como escudo. Então o cara começa a voar e invocar raios, parecia ser super poderoso, mas o Prota aparece atrás dele super rápido e lhe atravessa com a espada. Antes do figurante morrer, ele diz que seu mestre irá vingá-los. E quando o Prota abre a porta do carro, ela já fala com ele toda desesperada. Shu-King, o que você está fazendo aqui? Esses homens são muito fortes e não podem ser derrotados. Fuja daqui. Mas o Prota apenas a abraça e diz: relaxa, o pai já mandou todos pra vala, deixando ela molhada, impressionada. Ele pergunta se ela desconfia de quem a capturou. Ela diz achar que foi a família Lee, já que eles entraram em guerra. O Prota deduz que eles estão enfraquecendo as famílias para não receberem notícias antecipadas do leilão, já que lá terá tesouros raros para quem pratica as artes marciais antigas. Então a delinquente pede para ele acompanhar ela até em casa, e lógico que ele aceita. Ao chegar em sua casa, estava tendo uma reunião. Lógico que teve aquele preconceito de lei, mas o Prota diz que não estava ali pela reunião e dá uma pedra espiritual para a mãe da Shenshi. Quando ela canaliza o poder da pedra e vê o quão preciosa ela é, pergunta o valor, mas o Prota explica que ela não pode ser comprada diretamente, ela será leiloada, mas ele estava ali para oferecer amuletos e elixires que aumentam suas forças de maneira mais rápida e seria por um preço bem camarada. Esses itens aumentariam a velocidade de combate em 30%, e quando perguntam por que dele está ajudando elas, ele responde que é porque ele é amigo da Ye Shenshi. Nossa, mano, eles não são fofinhos juntos, mesmo com ela sendo uma psicopata? Após isso, o Prota vai pra casa e acaba conhecendo uma tia que nem parece ser da família de tão feia que a miserável é. Ela diz que está ali para casar ele, e quando ele diz que ainda nem terminou a faculdade, ela afirma que faculdade para homem é perda de tempo e de dinheiro, e ainda fala mal de seu pai. Aí mexeu na sua ferida, ele deu logo uma porrada na mesa, dizendo que tinha um inseto. Ela meio que entendeu o recado, mas diz que ele vai se casar sim com uma mulher rica para ajudar no negócio da família. Então ele lança a braba e pergunta: se você tem tanto dinheiro assim, quanto você poderia pagar por uma perna nova? Ela se assusta e pede para sua mãe levar ele para um médico por causa de seus pensamentos psicopatas. Ele entra no quarto meio pensativo e logo liga pra Shenshi para explicar a situação. Ah, mano, fala sério, como não chipar esse casal com mentalidade cruel? Sei que é meio bizarro isso, mas eles ficariam muito bem juntos. Sua tia tá bebendo todas com dois caras e a gangue pergunta para Shenshi se é pra tirar só uma perna, mas ela responde que é pra tirar um rim também. Nossa, mano, que parada mais romântica, o amor é lindo. Aposto que o Prota nem pediu pra ela fazer isso, só deu a notícia do casamento forçado. Enfim, o amor é lindo e um conhece o outro.